dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, a sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça a todos. A nossa mensagem do livro Pão Nosso é a número 163, intitulada Agradecer. E sede agradecidos. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber as graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as prosperidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejam agradecidos. Entre os discípulos sinceros não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo como a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos consecutivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança, a corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, nessa mensagem de Emmanuel, mais uma vez, nós somos chamados a compreender a necessidade do agradecimento. O próprio Jesus já nos instruía dizendo que devemos ser gratos. Quando ele, ao curar 10 leprosos, e apenas um veio agradecer, Jesus pergunta: e os outros, não eram 10? Ou seja, 9 se esqueceram de manifestar a sua gratidão pela grande bênção que haviam recebido. Nós também, de uma certa maneira, somos assim, né? Esquecemos de agradecer pelas bênçãos que recebemos, pelo sol que nos ilumina, pela noite que poderia ser trevosa, mas muitas vezes o céu está pintado de estrelas, pela água que bebemos, pelo alimento que ingerimos, pela possibilidade de andar, pela possibilidade de falar, pela possibilidade de recebermos as bênçãos, de encontrarmos amigos. Nós deveríamos agradecer por muitas coisas. Aliás, deveríamos ser gratos em todo instante. Hoje, a ciência tem demonstrado que o processo de gratidão ajuda muito no estado de saúde física, a saúde física e a saúde mental. Então, a partir do momento que nós nos acostumamos a agradecer, nós começamos a receber essas bênçãos mais claramente do que já o temos recebido.
Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe nessa manhã e que sejamos sempre gratos a Deus e gratos a Deus que permitiu que o nosso companheiro Carvalho saísse de Resende, atravessasse um bom pedaço dessa Presidente Dutra, essa estrada que algumas vezes até é um pouco tenebrosa, né? Eu enfrentei algumas vezes indo e voltando de Resende, onde eu dava aula. Então, a gente conhece bem, conhece o sacrifício, muito embora seja no domingo, como eu estava dizendo, que a estrada estava carregada de caminhões. Então, meus irmãos, agradecendo a Deus por tê-lo trazido aqui, agradecer também ao Adriano, que veio. O Adriano vai ficar para o final do mês, né, Adriano? Tá? Então, dia 29, né? 29, então nós teremos o Adriano aqui na nossa casa. Façamos então a nossa oração, agradecendo a Deus essa oportunidade, dizendo: Deus, Pai de amor infinito, abençoa-nos em mais essa oportunidade. Alimenta a nossa fé, nossa esperança, a nossa força, e que possamos levar adiante tudo aquilo que temos na nossa mente para nos engrandecer e nos aprimorarmos espiritualmente. Permita que todos aqueles que aqui vêm em busca de socorro possam sair daqui mais esperançosos, mais saudáveis, mais confiantes e com coragem redobrada para continuar nas suas provações, nas suas privações e em alguns nas suas expiações. Permita ainda, Senhor, que todas aquelas pessoas que estão nos seus lares e que irão nos acompanhar através da internet possam igualmente ser abençoadas. E que o nosso irmão Carvalho, iluminado pelos benfeitores espirituais dessa casa e da casa que frequenta, possa trabalhar conosco na manhã de hoje, iluminando as nossas mentes. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso irmão Carvalho, da Cruzada Espírita, lá de Resende, hoje vai nos trazer a mensagem sobre amor ao próximo como a si mesmo. Obrigado. Então, bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de me desculpar com vocês, porque eu há uns 15 dias atrás fiz um procedimento pela virilha e o médico pediu que eu evitasse de ficar algum tempo em pé, né? Um tempo maior em pé. Então, se vocês me permitem, eu vou realizar o nosso pequeno estudo sentado. Então, de antemão, as minhas desculpas. Minha desculpa também porque eu errei o calendário. Era 29 de março, né? E mês de fevereiro não tem. Falar na nossa casa. Mês de fevereiro não tem 29 dias. Então eu errei 2 vezes. Errei o mês e o dia. Então me desculpem, né? Me desculpem também, mas o nosso amigo era o dia dele, azar de vocês, né? Azar de vocês. Ambos estão no mesmo patamar. Com certeza. Então eu gosto de agradecer à casa pela oportunidade do trabalho, né? E já estive aqui 2 vezes ou 3 vezes, é um prazer muito grande estar aqui. O ambiente, a gente sente, é uma delícia, né? Então, como é bom um domingo de manhã a gente poder trabalhar, né? Em vez de ficar dormindo até mais tarde. Eu gosto de fazer alguns agradecimentos, além da casa. Eu gosto de agradecer também ao nosso querido Allan Kardec, né? Sempre, muita gratidão. Falando em gratidão, muita gratidão a Allan Kardec por essa doutrina maravilhosa, que antes de tudo é uma filosofia de vida, né? Que nos ensina a todo momento como viver, nos dá trilhas para que a gente chegue mais rápido a uma evolução espiritual que nós estamos em busca, né? A Kardec, toda a gratidão.
né? Somos trabalhadores da última hora, estamos recebendo, né? Estamos recebendo toda essa doutrina, tudo pronto de bandeja, né? E a nossa recompensa é maravilhosa. Agradecer também a Jesus, nosso mestre querido, né? Outra gratidão que a gente tem que ter, eu falo todo dia, ao amanhecer, ao ir dormir, agradecer ao mestre Jesus, né? Por tanto amparo que ele nos dá. Está sempre conosco a todo momento, nos momentos difíceis, nos momentos alegres também devemos lembrar muito de Jesus. E Jesus, antes de qualquer coisa, a gente muitas vezes fala, Jesus é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Só imaginar que há 4 bilhões de anos atrás, quando a nossa Terra estava em processo de formação, Jesus já era Espírito Crístico, a gente não tem nem noção do que seja isso. Uma palestra na Cruzada, sexta-feira passada agora, um rapaz falou uma coisa, ele deu uma dimensão, né, do que seja, ele estava falando da providência divina, e ele deu uma dimensão do que seja, tentou dar uma dimensão do que seja Deus, né, e é impossível, né, a gente não tem, e ele falou que somente tem noção do que seja Deus os espíritos crísticos. Só tem uma noção do que seja Deus os espíritos crísticos. E Jesus é o nosso espírito crístico, que governa o nosso planeta, né? Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, Jesus já era espírito crístico há bilhões de anos atrás. A gente não tem nem noção do que seja isso, né? Então a Jesus toda a honra e toda a glória, né? Que Ele esteja sempre conosco, nos aliviando, né, a todo momento. E por fim, agradecimento ao Pai Celestial, né? Esse então a gente tem que agradecer a todo segundo da nossa vida pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de fazer novamente, pelo dom da vida. Olha que coisa mais linda, né? Por estarmos aqui, por permitir que a gente esteja aqui refazendo os nossos erros, né? Nos dando novas oportunidades. O nosso pequeno estudo dessa noite, ó, o uso do cachimbo faz a boca ficar torta, né? Nosso pequeno estudo dessa manhã é amar ao próximo como a si mesmo. Então, para a gente falar de amor ao próximo, nós temos que começar buscando a essência do amor. Deus é a essência do amor. Nos afirma a doutrina espírita, Deus, ao nos criar, nos fez a sua imagem e semelhança. Ele é a essência do amor. Mas nós não somos semelhantes a Ele na forma, mas por possuirmos dentro de nós a semente de todas as qualidades e virtudes que o compõem. Em particular, o seu amor. Então, essa semente do amor é da nossa responsabilidade. Nós temos que levar essas sementes a produzir muitos frutos. Nós temos que distribuir esse amor por onde a gente passa através das nossas ações. Então, vamos procurar entender o amor de Deus por nós através da história do homem na Terra. O aparecimento do homem, descrito de forma bastante poética na Gênese bíblica, mostra que Deus se preocupou em nos oferecer um mundo que contivesse as condições adequadas para a nossa subsistência. Então, quando nós chegamos nas nossas primeiras encarnações aqui nesse orbe, alguns nas primeiras e outros vindo de outros orbes, de capela, etc e tal, para nos ajudar nas nossas primeiras encarnações, a Terra já estava preparada para nos receber, totalmente preparada. Então, se há 10 bilhões de anos atrás Ele convocou o Cristo para, nessa órbita em volta do Sol, planejar e construir um planeta que nos recebesse, de 10 bilhões de anos atrás, ao início da construção, nós estamos nesse planeta reencarnando em torno de 300 mil anos. Então nós nem
3% da idade do nosso planeta em si, vamos dizer, nós estamos habitando. Então, todo esse tempo atrás, Deus preparou o planeta para nos receber. Então, nós já pegamos a coisa feita, já bonita, já pronta, né? Isso a gente pode entender melhor quando a gente estuda o livro A Caminho da Luz, né? Que não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, né? É ler a primeira vez, ler a segunda, na terceira vez a gente começa a entender todo esse processo que Deus fez para nós, através do nosso Cristo. Então, com a primeira revelação, que nós chamamos de Moisés, né? Deus passa a nos dar as primeiras lições da humanidade. Nós vamos deparar mais uma vez com esse amor atravessando o nosso caminho, o advento de Moisés, que é a primeira revelação. A importância do cultivo do amor por todos os homens é bastante claro e por isso mesmo aparece em primeiro lugar na tábua dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então já começa com Moisés a nos mostrar que o amor tem que estar acima de tudo. Embora o primeiro mandamento fosse uma mensagem de amor, o Deus apresentado naquela época ainda era tirânico, não é? Porque nós não conhecíamos nada além da negação. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O Deus era aquele que castigava, não é? O Deus era aquele tirânico e gozado que, apesar de já ter passado quantos mil anos de Moisés, né? Nós ainda somos aqueles que falamos para os nossos filhos: faz isso não que o Papai do Céu castiga. Nós ainda falamos isso depois de 4.000 anos, nós ousamos apresentar o Deus como tirânico ainda. A postura de Moisés era de autoridade, mas a mensagem divina começava a abrir as nossas mentes para a importância desse amor. Com a segunda revelação, que é o nosso Cristo, né? No momento oportuno, Deus nos envia o nosso Cristo através do nosso Mestre maior, né? A segunda revelação é com Jesus, que vem dando uma nova roupagem às duras leis pregadas por Moisés. Os 10 mandamentos ficam então, a partir de então, limitados a apenas 2, que abrangem todos os outros. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, esses 2 mandamentos passam a resumir todas as leis morais. E o nosso objetivo no pequeno estudo de agora da manhã é demonstrar esta afirmação, que o amor está acima de tudo. De princípio, Jesus ratifica a importância da presença do amor em nossas vidas, conservando esse mandamento que já havia sido colocado por Deus há milênios atrás. Afirma que só há um imperativo moral realmente fundamental, que é o amor, do qual todos os outros princípios derivam. A seguir, Jesus vem ampliar esse conceito de amor. Se antes era suficiente amar ao Criador Supremo, agora começa a brotar a necessidade de se estender esse amor também ao próximo, também àqueles que estão ao nosso lado. Nada mais claro, pois o mesmo amor devido ao Criador, por extensão, também deve ser aplicado a todos aqueles que foram feitos segundo a sua imagem e semelhança. Acrescenta ainda que esses mandamentos compreendem tudo o que foi ensinado antes. Então, todas as vezes que eu amo o meu próximo, imediatamente eu faço um link com o meu Pai. Todas as vezes que eu amo o meu próximo, eu faço um link com o meu Pai Celestial. Olha a importância do amor ao nosso semelhante.
Por fim, Jesus tira esses conceitos da tal da folha do papel e mostra que é perfeitamente colocá-los em prática, perfeitamente, através dos inúmeros exemplos que deixou para todos nós. Exemplos de amor. Jesus só deixou para nós exemplos de amor. Passou encarnado pouco tempo na Terra. Não é? Foram suficientes 3 anos de evangelização, somente 3 anos, para que o seu domínio se estendesse a todos os cantos do planeta. Não foi pela ciência, não foi pela oratória que ele seduziu e cativou as multidões, foi pelo amor. Foi pelo amor. Nós não devemos esquecer que o Mestre poderia ter se apresentado ao povo daquela época em toda a sua glória, e era como os judeus esperavam, que ele aparecesse como um grande guerreiro, que levasse o povo de Israel a dominar a todos da região. Mas ele aparece no quê? Na sua humildade. Ele preferiu mostrar o caminho mais belo, que foi o caminho da humildade. E muito amor a todos que cruzavam o seu caminho. O amor do Cristo foi tão grande, os exemplos foram tão grandes, que apesar de somente 3 anos de evangelização, o mundo passou a ser conhecido como antes de Cristo e depois de Cristo. Somente 3 anos. Deixou nada escrito e nem precisava, o seu amor cobriu a todos. Mesmo depois da sua morte, o seu amor ficou no mundo como um foco sempre vivo. Com o nosso Espiritismo, vem uma promessa do Cristo nos trazer uma nova dimensão desse amor. Os raios de ação do amor se ampliam ainda mais. Ele surge num período de emancipação e madureza intelectual do ser humano, que não mais aceita imposições. Nós queremos saber onde as ideias vão nos conduzir. Quer saber o porquê e o como de cada coisa. Então, assim como Jesus, o Espiritismo não veio contrariar as leis divinas, mas facilitar a compreensão dos desígnios de Deus. E o caminho escolhido pelos Espíritos foi novamente nos esclarecer através desse amor divino, esse maravilhoso amor divino. Diga-se de passagem, meus irmãos, que o trabalho de Kardec durante a preparação das obras da codificação foi o maior belo exemplo de amor ao próximo, por ter suportado tantas críticas e incompreensões pelas quais passou. Trabalho gigantesco em tempos de dificuldade inimagináveis. Se hoje eu saio de Resende para vir para cá, apesar de quase não chegar, né? Mas saio de lá com o meu carro, chego aqui tranquilamente. Imaginem Kardec naquela época, se deslocando de carruagem a cavalo. Imaginem o trabalho numa época que a luz elétrica estava começando. Era na base da lamparina, né? A escrita, se hoje a gente através de qualquer coisa pega e entra numa inteligência artificial dessa aí, né? E aperta e diz o que a gente quer, daqui a pouco tudo pronto, tudo direitinho. Imagina que tudo dele era a base de pena, com lamparina, recebendo as coisas. Não tinha computador para catalogar, não tinha nada para guardar, era tudo manual. E esse espírito maravilhoso, em 10 anos, codificou essa doutrina grandiosa que nós temos em mãos. Em 10 anos, que trabalho hercúleo, nada, além do amor ao próximo, de receber a missão de trabalhar em função da doutrina para nós. Então, meus irmãos, amar ao próximo como a si mesmo é um princípio fundamental que ultrapassa fronteiras culturais e religiosas e nos convida a rever conceitos sobre a forma como nós nos relacionamos com os outros. Como nós nos relacionamos com os outros e como nós podemos cultivar essa conexão mais profunda e significativa com aqueles que nos rodeiam.
Quando nós pensamos em amar ao próximo, muitas vezes imaginamos ações grandiosas ou sentimentos intensos. Ah, eu vou construir um asilo, eu vou fundar um centro espírita, principalmente quando tem Mega Sena, né? Aí a gente, no final do ano, eu andei pensando, meu Deus, se eu ganhar na Mega da Virada, olha a minha barganha com o plano espiritual. Se eu ganhar na Mega da Virada, eu vou tirar a Cruzados Militares da Vila Militar e vou construir um centro espírita lindo na cidade. A minha barganha eu preciso ganhar 300 milhões para começar uma obra. Olha a nossa cabeça, né? Mas não é nada disso. A essência desse princípio reside na simplicidade do dia a dia. Na simplicidade do dia a dia. O que eu posso fazer para aliviar o semelhante que mora comigo na mesma casa? O que eu posso fazer? Quando eu passo e vejo aquela pia cheia de louça, né? E que eu finjo que não vejo, né? Porque tem um programa de televisão começando, eu finjo que não vejo aquela pia cheia de louça, faço que não vejo, alguém vai ter que lavar, né? Alguém vai ter que fazer aquele trabalho. Quando eu olho o meu quintal e vejo o quintal imundo e finjo que nem é comigo, alguém vai ter que limpar. Então o amor ao próximo é a essência do dia a dia, e essas coisas do dia a dia nós temos condições de realizar. Então todas as vezes que eu estou aliviando as pessoas que moram comigo, que habitam comigo, que trabalham comigo, eu estou realizando o amor ao próximo dentro das minhas possibilidades. Não precisa de ser coisas grandiosas. Trata de reconhecer a humanidade em cada pessoa que nós encontramos, de entender que nós todos compartilhamos desejos e medos e sonhos semelhantes. Aí quando eu começo a ver isso, começo a pensar nisso, eu começo a ver diferente aquele velhinho que está no sinal vendendo a paçoca. Ele deixa de ser aquela pessoa que está atrapalhando o trânsito e passa a ser um semelhante que está vivenciando uma experiência, um espírito vivenciando uma experiência de escassez das suas necessidades básicas, e que eu vou passar por isso também, se já não passei, e se talvez tenha passado, não tenha aprendido a experiência. Eu começo a ver diferente a situação do meu semelhante. Ao fazer isso, nós podemos transformar nossos relacionamentos e criar um ambiente mais acolhedor e compassivo. Então, amar ao próximo como a si mesmo não significa colocarmos as necessidades dos outros acima das nossas. Vamos deixar isso para os missionários, não é? Aqueles que vêm com uma bagagem de amor muito maior do que a nossa, mas a essência do amor está em nós podemos desenvolvê-la. A cada encarnação nós podemos desenvolvê-la. Talvez eu não esteja em condições hoje de pegar o meu prato de refeição, de comida, e estender a um irmão, como fazia Madre Teresa de Calcutá. Talvez eu não esteja, mas eu posso receber aquele que bate na minha casa pedindo 1 quilo de alimento. Eu posso ver se alguma coisa eu tenho, sempre tem alguma coisa para você compartilhar. Sempre tem. Alguma coisa nós podemos fazer. Não podemos receber daquele irmão que bate a nossa porta, né? Olhar pela janela assim na cortina, né? Fingir que a gente não está. Mas ele sempre, aí diz o outro, mas ele sempre vem aqui pedir, mas é porque ele sempre tem a necessidade. Eu não posso julgar a necessidade dele. Eu tenho que ver se eu estou em condições de distribuir um pouco do que eu tenho com esse irmão em necessidade. Não é? Quando nós tratamos os outros com gentileza e respeito, nós estamos não apenas melhorando a vida deles, mas também enriquecendo a nossa própria experiência.
E é impressionante como a gente se sente importante num ato de amor tão pequeno, que é dividir 1 quilo de alimento. E brota no nosso coração uma energia que a gente não sabe de onde vai, quer dizer, a gente imagina de onde, mas a gente sabe de onde vem. É o amor divino, essa semente que está em nós, e ela brota e ela nos enriquece, ela nos dá uma energia que nos preenche a todo momento que nós nos dedicamos ao nosso próximo, ao todo momento. A empatia, a compaixão se tornam assim ferramentas poderosas que nós construímos, e nós vamos construir uma sociedade mais justa e harmoniosa. Eu estava vendo essa semana a diferença, das pessoas. Tem uma moça lá na Morada da Colina, em Resende, que é o bairro onde eu moro, ela se chama Mônica. Ela se aposentou e ela vive para o bairro. Ela vai de casa em casa pedindo que assinem abaixo assinado para melhorar a segurança. Ela chama o pessoal lá para a coisa da igreja, lá para o salão da igreja, para fazer reuniões com o pessoal, da polícia, etc e tal. E eu vejo de vez em quando as pessoas assim, já vem a Mônica, né? A pessoa trabalhando em função do bairro para aliviar a nossa vida, para melhorar a nossa vida no bairro. E as pessoas, eu vi a dedicação dela, porque ela podia estar sentada na frente de uma televisão, vendo a sua novela. Agora tem uma tal de novela turca aí que tem 300 capítulos, né? Podia estar sentada lá, mas não, ela está correndo o bairro, pegando abaixo-assinado, e as pessoas, nossa, essa Mônica é uma chata. Meu Deus, ela está se dedicando a todos nós. Você vê o idealismo dessa pessoa, não é? O idealismo, ela não está fazendo por ela, ela está fazendo pelo bairro, por todos. Nesse sentido, é importante nós lembrarmos que o amor a nós mesmos é um passo essencial para amar aos outros, não é? Quando nós nos aceitamos e nos valorizamos, nós estamos mais preparados para entender essa máxima e a gentileza que nos cerca. A prática da autocompaixão e do cuidado pessoal não se configuram como egoísmo, é uma necessidade para que nós possamos de fato ser uma fonte de apoio e amor para os outros. Eu só posso doar o que eu possuo. Antes de eu dedicar o amor ao meu próximo, eu tenho que gostar de mim mesmo, não é? Você vê quando a gente está triste, depressivo, etc e tal, nem a gente se suporta, não é? Nem a gente se suporta. Então nós temos que gostar de nós mesmos, nós temos que levantar com alegria a todo momento. Ele falou aqui em gratidão. Nós só damos valor quando perdemos, não é? É quando eu tenho um problema, né, na cabeça do fêmur, né? Aí, nossa, aquela dor, aí eu, nossa, como é bom quando eu andava, né? Quando eu andava aí, fazia minhas caminhadas, né? Nós só podemos doar o que nós temos, então nós temos que nos encher de amor antes de poder doar alguma coisa. Nós temos que gostar de nós mesmos, né? Então, em um mundo que muitas vezes valoriza, a gente só vê valorização da competição e do individualismo, abraçar o princípio de amor ao próximo como a si mesmo pode ser um ato revolucionário. Revolucionário, nós podemos modificar o ambiente à nossa volta. É um convite a romper com esses padrões nocivos e construir relações autênticas e significativas. Ao fazer, nós estamos não apenas transformando nossas vidas, mas também contribuindo para um mundo mais amoroso e compreensivo. Eu estava pensando outro dia, eu tenho um netinho, eu falo netinho, ele já está com 17 anos,
Mas ele vai ser sempre meu netinho. Ele é meio gênio, ele é meio desse cientista maluco mesmo, né? Ele sempre foi gêniozinho. E ele agora está até estudando em Fortaleza, teve um curso em Fortaleza, porque ele quer fazer concurso para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tem um curso em Fortaleza que, vendo esses campeonatos de física, essas coisas, de astronomia, deu para ele uma bolsa de estudo, uns 3 anos do 2º grau lá em Fortaleza, e ele está lá, né? Está lá se virando já sozinho e tudo. Mas ele está acima muito acima da média, né? Eu falo para eles, você não é normal. Ele, quando estava no 1º ano do 2º grau, 1º ano, ele fez concurso para a Academia Militar através da Escola Preparatória de Cadetes, que precisa no 3º ano, né? E passou. Foi fazer como exercício. E passou no concurso. Mas ele tem um primo que ficou 5 anos fazendo concurso para a Academia Militar e não passou. 5 anos. Aí o dia que ele passou, que veio o resultado, e ele nem poderia ir para a academia, porque ele não tinha o 3º grau, né? O 2º grau. Então ele virou para a mãe dele e falou assim: mãe, não fala para a família que eu passei no concurso, não. Porque o meu primo fez 5 vezes que não passou. Ele vai se sentir diminuído. Olha, agora eu fiquei assim, eu fico até emocionado quando falo isso, porque olha o amor brotando de uma criatura. Ele não está preocupado com ele está preocupado com o priminho dele não se sentir mal. Porque por ele isso aí é natural. E nessa idade o garoto gosta de mostrar suas, né? Passei no concurso da academia, olha, nem no 2º ano eu estou ainda. Não, mãe, não conte para a família. Aí a mãe contou para mim, lógico, né? Contou para mim e falou: pai, olha o espírito que nós temos na mão. É esse espírito que brota o amor, né? Que brota a ternura, a compreensão. E é um exemplo para todos nós, né? Nós não fomos colocados ao lado de familiares ao acaso, existiu todo um planejamento grandioso, onde nós nos comprometemos com benfeitores espirituais que dessa vez nós faríamos muito esforço para dar certo. Então, como todo mundo fala, ninguém cai de paraquedas na casa de ninguém. Existe todo um planejamento, né? Quando no plano espiritual nós estávamos lá esperando, de repente grita uma voz estereofônica: Carvalho, compareça ao Ministério da Reencarnação, né? Aí eu estou até me imaginando, né? Escondido: não quero quero ficar aqui mais um pouco. Aí vem a voz, aquela voz: Carvalho, compareça ao Ministério da Reencarnação. Chegou sua vez de voltar. Como não tinha jeito, eu compareci lá, mostrar a minha vida, as coisas que eu passei, a minha vida passada, qual a minha bagagem no presente e o que eu precisava para um futuro melhor. E através disso aí eu escolhi. Eu escolhi a mulher que eu queria que viesse comigo, os filhos que eu queria, os pais que eu queria. E quando chega aqui na primeira oportunidade, o Carvalho dá para trás. Não é? O que será quando eu retornar? Depois de passar por um tempo nas regiões meio difíceis que eu sei, quando me resgataram e falaram: vem dar uma olhada na tua ficha, o que você prometeu. Está a sua assinatura aqui, que você prometeu. E na primeira oportunidade
você deixou que os seus irmãos passassem por dificuldades, não ajudou, não foi solidário, não é? Ah, essa mulher eu não aguento mais não. Aguenta sim, com certeza. Né? Até porque foi ela que me levou para o Espiritismo. Tem que aguentar, não é aguentar não, tem que agradecer a Deus por aquela mulher. Portanto, meus irmãos, ao refletirmos sobre como nós podemos aplicar esse princípio em nossas vidas, de amar ao próximo com a si mesmo, em nossas vidas diárias, nós somos chamados a ser agentes de mudança. Nós temos que, antes de tudo, como o próprio Cristo teve, foi o exemplo do amor. O exemplo. E volto a dizer, não através de coisas grandiosas, mas das pequenas coisas do dia a dia que nós podemos aliviar aqueles que convivem conosco. Cada gesto de gentileza, cada gesto de compreensão tem o poder de criar um efeito dominó, de amor e compaixão. Né? Então, ao abraçar essa filosofia, nós podemos construir ponte entre as pessoas e cultivar um sentimento de pertencimento que transcende as formas. Então, nós vamos modificando, né, os companheiros de jornada à nossa volta, através de quê? Dos nossos exemplos. Então, se eu quero que meu filho seja uma pessoa pronta, né, à ajuda, eu tenho que mostrar o exemplo. Eu tenho que ser aquele que se preocupa com todos também à sua volta. Então, amar ao próximo como a si mesmo não é apenas um ideal, meus irmãos. É uma prática diária que pode transformar o mundo ao nosso redor. Volto a dizer, é uma pia cheia de louça, né, para ser lavada, uma limpeza na casa, pois a pessoa que geralmente faz está sobrecarregada. É um abraço bem gostoso quando o parceiro estiver triste, né? Quanto tempo a gente não dá aquele abraço gostoso? Quanto tempo a gente não dá? E tantas pequenas coisas que nós temos condições de realizar, emprestar meu ouvido para que as pessoas falem. Verdade que ontem de vez em quando eu estou vendo que nós éramos um pouco mais cascudos antigamente. Eu já posso dizer antigamente, né? Nós éramos mais cascudos, não sei se a educação que nossos pais nos deram foi mais rígida, né? E hoje a gente abraça demais, né? Não sei, o meio termo disso aí, né? A procura do equilíbrio na educação. E ontem mesmo um amigo meu está indo para o México com a esposa, porque a filha dele que está lá, está morando lá, está passando por um período difícil, e ficou o rapaz aqui, o filho dele, que não é o rapaz, já é um homem de uns 29 anos. Ficou aí tomando conta da casa, veio de São Paulo para tomar conta da casa. E quando foi de noite, esse rapaz, que eu chamo de garoto, porque cresceu, eu o vi crescer, ligou para a gente, estava em crise de ansiedade. Aí a minha mulher, vem aqui para casa, não sei o quê, e ele foi lá e sentou, e nós pedimos lanche, começamos a conversar, bater papo, não sei o quê. E ele foi melhorando, daqui a pouco minha esposa saiu, foi fazer um atendimento fraterno para ele na cozinha, o melhor lugar da casa é a cozinha, né? Um chazinho de erva cidreira, não sei o que lá. E esse rapaz dormiu lá em casa. Aí eu falei assim, eu pensei comigo depois, né? Isso é amor ao próximo, como a si mesmo.
Você receber uma pessoa que está com dificuldade, passando por um momento difícil, né? Nós não podemos avaliar qual é a madureza, né, de cada um. Cada um está num patamar diferente, né? E levou esse garoto para lá, conversou, bateu papo com ele, esse rapaz, e ele está lá em casa. Pequenos hábitos, pequenos gestos. Ele não é aquela pessoa que foi nos incomodar no sábado à noite. Ele é a pessoa que foi um instrumento para que brotasse em nós aquele amor que nós precisamos de ter por todos aqueles que convivem conosco. Uma palavra de incentivo, um abraço carinhoso, um abraço gostoso, como faz a diferença. E nós vamos ficando insensíveis, não é? Nós vamos ficando insensíveis às coisas do nosso próximo, às pequenas coisas do nosso próximo. E nós podemos fazer, com certeza podemos. Eu dei um clique aqui. É, isso aí. Não deu. Então, meus irmãos, o amor, então, ele passa a ser um sentimento que manifesta em todas as nossas atitudes. Todas as nossas atitudes, e quando nós falamos em mudar as nossas atitudes, temperando-as ou moldando-as com amor, nós estamos falando de uma das coisas mais importantes do nosso progresso espiritual, nessa grande luta que nós temos para evoluir. O amor passa a ser um sentimento que se manifesta em todas as nossas atitudes, nas pequenas atitudes. É a luta do eu comigo mesmo, o dia todo é a luta minha comigo mesmo, que eu falo que eu sou o pior dos meus inimigos, porque eu tenho uma batalha constante entre a parte boa que eu quero ser, o bom que eu quero ser, e o danado que eu ainda sou. Eu tenho uma luta constante comigo mesmo, todos nós temos, né? E fazer esse amor sobrepor, fazer essa parte boa crescer, né? E aos poucos ir ofuscando essa parte danada que nós ainda temos, é um trabalho muito difícil. E isso essa luta inclui a igualdade na medida que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, não nos colocando em posição superior ou inferior àqueles que estão convivendo conosco. Uma coisa que eu acho espetacular é dizer: nós não somos, nós estamos. Se hoje eu estou numa situação melhor, eu estou vivendo uma experiência de estar numa situação melhor. Na próxima, vou precisar de vivenciar uma situação onde eu esteja numa situação pior. Que são experiências diferentes, todas essas experiências compõem a nossa bagagem. Todas essas experiências. Inclui a justiça ao nos ensinar que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Então, quando eu reclamo daquele vizinho barulhento que domingo de manhã, às 7h30 da manhã, ele liga uma máquina de cortar grama ao lado da minha casa, e corta sua grama bem, mas ele acorda às 5 horas da manhã, ele não dorme direito, né? Mas ele esquece dos outros que estão ao lado. Então, quando eu for fazer um barulho, eu tenho que lembrar dele, que eu não gosto que ele faça, por que eu vou fazer? Quando eu for chamar alguém para quebrar o piso da minha casa, que ele fala: 6 horas da manhã eu estou lá. Não, por favor, venha às 8. Venha às 8, porque eu quero incomodar as pessoas que estão ao meu lado. E se traduz por caridade quando nós começamos a valorizar o nosso semelhante.
valorizar o nosso semelhante. Diante de um gesto de dar alguma coisa, de dar uma esmola, é o modo como nós oferecemos aquilo. Baseado na fraternidade que une a todos como filhos de Deus. É o modo como eu faço esse ato. E finalmente nós podemos observar o amor se manifestando nas uniões sinceras. Não é? É o casamento, a união sincera, essa referência única que dirige o universo, que é a família. A presença do amor que motiva a criação da família, que vem sendo a mais abençoada ferramenta, escola para que nós desenvolvamos essa fraternidade. Não tem oportunidade melhor do que a criação de uma família para que você desenvolva todas essas virtudes, principalmente o amor ao semelhante. Infelizmente, nós constatamos que essas oportunidades nesse mundo de hoje estão sendo desperdiçadas. A oportunidade de fazer com que o amor cresça no exercício da família. Nós estamos vendo essas oportunidades serem desperdiçadas quando a gente vê um monte de gente confundindo amor com paixão. E as pessoas ficam mudando de parceiros em busca da paixão. Como se o amor fosse paixão. O amor é suave, o amor é eterno. O amor é amizade. Não é? Amor é como eu me lembro meu pai e minha mãe com 60 e tantos anos de casado, um com a mãozinha dada para o outro. E ela falando para ele assim: ah, paizinho, pega um chazinho lá para mim. Sempre de mãozinha dada os dois. Isso é amor. Isso é amor. Paixão é violenta. A paixão é intensa. A paixão é hormônios. E ela vai terminando como os hormônios. Ela vai terminando. A paixão é o início. O meio e o fim é a amizade, é o amor. Não podemos confundir essas coisas, as pessoas andam confundindo e ficam pulando de relação em relação em busca do amor. Não, você está pulando em busca de emoção, não em busca do amor. Né? Então Jesus Cristo ele vem nos alimentando com seus missionários que de tempo em tempo, ele, graças a Deus, nos manda como exemplo, né? Nos ensinando através do verdadeiro amor, a compreensão. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, tantos, né? Irmã Dulce, Bassanufo, e tantos outros anônimos que passam pela nossa vida, né? Nos trazendo assim um rastro de amor e exemplos dignificantes. Eu digo que o maior exemplo de amor que eu vi na minha vida foi uma senhora católica que foi trabalhar na minha casa, foi trabalhar na nossa casa como doméstica, ficou 35 anos conosco, infelizmente desencarnou cedo. Ficou 35 anos conosco, nos ensinando o que era o amor, a compreensão, a harmonia. 35 anos. Todas as vezes que nós começávamos uma discussão, ela esperava um pouquinho, chegava numa, não precisa disso, não sei o quê. A harmonia da nossa casa, o equilíbrio da nossa casa foi através dessa senhora chamada Fátima. Uma doméstica que chegou na nossa casa, simplesinha, mas com uma noção de amor ao próximo como nunca vi antes. Então, meus irmãos, que a espiritualidade amiga possa nos ajudar a manter os nossos corações abertos para todos esses que convivem conosco, todas essas oportunidades que surgem diariamente
de exercitarmos esse amor. É a semente divina que está nos nossos corações e que nos cabe regá-las, alimentá-las para que elas cresçam através do nosso procedimento, não de coisas grandiosas, volto a dizer, mas das pequenas oportunidades diárias que apresentam a nossa vida. Então, quando passarmos por uma pia cheia, né? Vamos lembrar que se nós não lavarmos, alguém terá que fazer. Né? Muita paz a todos, um domingo maravilhoso. Né? Que vocês possam ser muito felizes com aqueles que os cercam. Obrigado. Muito bem. Depois dessa brilhante palestra, eu gostaria de acrescentar aquela observação de Paulo que diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Né? Então, as nossas questões no trato com as outras pessoas. Muitas vezes até, como você disse, né, nós nos esforçamos para praticar esse amor ao próximo. Mas algumas vezes fica um pouco... A gente tem essa dificuldade de reconhecer o outro como um de nós, como a nós mesmos. Muito obrigado, Carvalho, pela brilhante mensagem da manhã de hoje. É um assunto que alguma vez a gente ouve a pessoa falar assim: isso já está muito batido. Tá, não. É o que mais nós precisamos executar, mais nós precisamos fazer. Falar todo dia acerca deste amor ao próximo, amor a nós mesmos. Avisos. Robson, Alberto. O estudo amanhã. Ah, o estudo? Sistematizado. Amanhã, 19 horas. Segunda-feira, 19 horas. Deixa eu ver aqui. Alguém me dá uma socorrida aí, por favor. Não está aqui. Eu não sei todos os horários. Então, segunda-feira, 19 horas, o estudo sistematizado. Que inaugurou semana passada, não foi? Isso, maravilha, então. Para quem quer se aprofundar no conhecimento da doutrina espírita, isso é fundamental. E por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente faça tudo, ainda sempre haverá um espaço para a gente aprender um pouco mais. Aprendamos então. Muito bem, meus irmãos. Associar a casa. Se alguém quiser se associar à casa, a secretaria está aberta. Isso. Quem quiser se tornar sócio da casa, só procurar lá na secretaria também. Tá? Eu estou com um pouquinho de dificuldade porque o meu aparelho de audição ficou no bolso hoje. Desculpa-me. Está escutando pelo lado Esse é um dos problemas, né? É um dos problemas da gente ficar um pouco mais velho, sabe? Mas é isso, meus irmãos. Então, que possamos encerrar a nossa atividade, a primeira parte da nossa atividade na manhã de hoje. Lembrando, então, que no dia 29 de março, nós teremos aqui a presença do nosso querido Adriano, que eu vejo mais pela internet, né? Nos nossos outros trabalhos, do que pessoalmente. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos amparar a todos. E encerramos a nossa primeira parte da manhã de hoje, agradecendo a Deus, aos benfeitores espirituais desta casa, principalmente nosso doutor Bezerra de Menezes, para que possa trazer para cada um de nós os fluidos retemperadores, para que a nossa saúde possa dar uma guinada para melhor, para cima. Que os benfeitores também possam nos encaminhar durante essa semana, para que ela possa ser a mais produtiva de todas as outras. E assim, a cada dia, a cada momento, nos tornando um pouco melhores. Abençoa também os nossos familiares, abençoe cada um daqueles nomes que estão nos nossos cadernos de oração, dos desencarnados,
dos atormentados pelos problemas de saúde, para aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, e aqui, muito especialmente, nós queremos lembrar a nossa querida Dona Margarida, que se encontra ainda internada, que todos os nossos pedidos possam ser aceitos e possam ter resposta dos benfeitores. Obrigado, Senhor. E lembrando a mensagem maravilhosa que nos foi deixada como um aprendizado para nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Com essa prece está encerrada a primeira parte, agradecendo mais uma vez ao Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso irmão, aos benfeitores que cuidam da nossa casa, e pedimos aos benfeitores que possam levar o nosso irmão Carvalho de volta ao seu lar, de volta ao convívio dos seus familiares, em paz, com tranquilidade e em segurança. Que assim seja.